Glória a Deus. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Amém. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Pai, queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é Deus maravilhoso. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor, ó Pai, é um Deus de poder. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de salvação. O Senhor é um Deus de cura. O Senhor é um Deus de transformação. Pai, ó Deus, e nós te adoramos, te bendizemos. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, de falar, Pai, de restaurar os nossos corações, o nosso corpo, a nossa alma e todo o nosso espírito, em nome de Jesus. Que só o Senhor aqui essa noite tenha liberdade de produzir mudança, crescimento, transformação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos. O título da minha Bíblia, isso não é parte bíblica, tem Bíblia que tem título, tem outras Bíblias que não tem Bíblia que vem um título um pouco diferente das outras, mas não foge muito. Satanás é solto e derrotado, é o título que está aqui na minha Bíblia. Não sei qual é o título que está aí na sua. Eu achei tão interessante, na hora que a gente estava aqui lendo, na escola bíblica, Satanás é solto e é derrotado. Nada de novo. Não tem novidade nenhuma nisso. Mas se ele é solto, quer dizer que ele é preso, que ele foi preso. Se ele foi preso, quer dizer que ele é dominável. Se ele é dominável, ele é derrotado. Por que eu estou falando isso? É o nosso inimigo. Nós estamos falando de alguém que, sei lá, vamos caminhar, vamos falar na palavra. Há um inimigo das nossas vidas, que não é inimigo de Deus, é nosso inimigo, é seu inimigo, é meu inimigo. O diabo não é inimigo de Deus. Tanto é que lá em Jó você vai ver a passagem que, o diabo chega lá e fala assim: aqui, tem um cara lá na terra, lá, o Jó lá, que ele é muito abençoado. Então veja que o próprio Satanás chegou a Deus. Não é verdade? Só para a gente pensar. Então, eu fiquei aqui vendo, e esse que é dominável, que é um derrotado, cercou, marcharam então pela superfície da terra, versículo 9, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Oprimiu o povo, cercou o povo, gerou uma situação de guerra, levantou-se contra o povo de Deus. Eu não quero entrar aqui no tempo, não quero entrar na profecia, na revelação em si do livro de Apocalipse, mas isso não é a realidade de hoje. Satanás não é opositor a todo o nosso trabalho, a nossa família, a igreja. Não parece que ele veio e cercou, e nós estamos aqui vivendo angustiados, limitados? O que faremos agora? Estamos presos? Será que é assim? Esse é o Evangelho? É a condição que nós realmente nos encontramos? Quando lemos esse texto, a gente dá uma pensada. Cercaram o acampamento dos santos, também a cidade. O diabo que os tinha enganado. Esse enganado me fez eu viajar. E aí que a mensagem entra.
os tinha enganado. Será que nós não continuamos ou não estamos sendo enganados nos dias de hoje? Será que nós vivemos hoje a nossa fé, o nosso cristianismo, esperamos no Senhor todas as maravilhas plena, ou nós estamos sendo enganados? Estamos sendo enganados por alguém que é dominado? Alguém que não oferece resistência já está condenado? Vamos pensando. Precisamos aprender um pouco com a história. Precisamos aprender um pouco a história. Precisamos aprender com a nossa história. 1 Samuel, vou caminhar um pouquinho na Bíblia com você. Primeira Samuel 17, versículo 1 e 2. Depois vou ler o 4, 8 e 11. Versículo 1. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Soco, que fica em Judá. Eles acamparam entre Soco e Azeca. Em Éfes-Damim, Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte, de um lado, imagina uma montanha de cá e uma montanha de lá, no meio um vale. Então o povo, os filisteus, se acamparam de um lado, e o povo de Israel se acamparam do outro. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 4. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias, e ele era da cidade de Gate, e tinha quase 3 metros de altura. Versículo 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e você servo de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Versículo 11. Quando Saul e todo o Israel ouviu estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Uma passagem muito igual ao Apocalipse. Vem ali um povo, um exército, se reúne ali para guerrear contra o povo de Deus. Ou seja, para passar, para o povo de Deus sair dali, basicamente, para cima era impossível, eles estavam meio que limitados. Todos tinham que descer para a planície e buscar uma rota. Então esse povo teria que lutar. A condição ali, a estratégia da guerra precisava ser clara ali e definida. Só um exército sairia dali. A guerra está instalada. De um lado o inimigo, do outro lado o povo de Deus, igualzinho ao Apocalipse. De um lado um gigante, alguém que põe medo, que nos engana pelo seu tamanho, que nos assusta. Não é isso a passagem de Golias? A passagem de Davi e Golias, ela fala muito ao nosso coração. Ela é muito profunda, eu não vou encaminhar nela, ela é só uma parte da mensagem. De um lado um gigante, que afronta o povo de Deus, um exército que se posiciona contra o povo de Deus. De um lado um exército tremendo, versículo 11. Todo mundo com medo. E aí chega um menino, 20, 23 anos de idade, segundo alguns estudiosos aí, chega lá para os soldados lá, foi lá levar marmita para os irmãos. O negócio que está acontecendo, vocês estão com medo, tem que estar esquisito. Não, tem um gigante do outro lado lá, está afrontando a gente. Não, o que? Gigante? Não, eu vou lá, eu rebento ele, eu vou lá e pego ele. Qual que é o problema?
Que isso? Que isso? Menino? Nem preparado em guerra ele é? É assim mesmo. Vai lá um menino, pega uma pedrinha na funda, roda, derruba o gigante. Tem um milagre aí. Qual é o milagre? Derrubar um gigante com uma pedra? Pegar uma pedra e direcionar exatamente na testa, no lugar onde o capacete era vulnerável. Milagre a pedra derrubar o gigante. E outro, milagre a pedra exatamente milimetricamente no lugar. Só Deus para fazer essas coisas. Está ali o milagre consumado. Um menino, um jovem, derrubou o gigante. Quem é que operou o milagre? Deus. Mas nós precisamos aprender uma coisa. Quando eu vou no versículo 51, Davi correu, gigante caído no chão, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Um milagre, um gigante caído, e Davi vai lá e toma uma decisão de ir lá concluir o milagre de Deus. Por que eu estou falando isso? Deus faz milagre na minha vida e na sua vida. Deus opera na nossa vida. Só que a atitude de degolar o gigante é nossa. Se quisermos concretizar o projeto de Deus, a vitória que Deus tem para nós, precisamos entender o milagre de Deus sobre a nossa vida e tomarmos ação daquilo que é para eu fazer, aquilo que é para nós fazermos. Então está ali um milagre à frente do povo de Israel. Era para ter uma guerra. O gigante fala: não precisa de ninguém, todo mundo morrer, não, um só. Vem um corajoso aí e me enfrenta. Veio um menino contra um gigante. E esse gigante já estava ali afrontando há muito tempo. Os gigantes se levantam contra a nossa vida, colocam medo. Todo o povo tremendo. E Deus usa ali um jovem. O texto no verso 33, deixa claro que é um jovem, a gente sabe pela história. Olha o que a história nos remete. Vamos em outro contexto, volta a Bíblia um pouco. Josué 6, 1-7. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro,
adiante da arca do Senhor, e disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade. A quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Outro milagre, uma cidade fortificada, o povo rodeou aquele lugar e obedeceu ali a palavra de Deus, a orientação, e durante 7 dias rodearam. E que coisa maluca! Vão gritar que os muros vão cair, toca a trombeta e grita. Consumado o milagre, o muro vem ao chão, a cidade está desguarnecida, não tem mais resistência. O milagre está consumado. E aí eu faço uma pergunta: o povo havia sido derrotado? A conquista estava pronta? Não, tinha uma ordem. Esse povo havia impedido o povo de avançar, de alcançar a Canaã, a terra que eles tinham por promessa no êxodo, saindo ali do Egito. E ali eles entram em guerra contra o povo de Jericó. Tocou a trombeta, caiu os muros. Milagre, irmão, milagre, coisa maravilhosa. A gente fica assim: como é que pode um trem desse? Nosso Deus, nosso Deus. Aí eu vou no verso 21. Destruíram totalmente a fio da espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Ou seja, o gigante caiu, mas tem que ir lá, tem que subir na cidade para fazer aquilo que Deus havia ordenado. Um milagre e uma ação. Um milagre e uma ação. Vamos caminhar mais um pouquinho. Êxodo 14. Êxodo 14, verso 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e vocês levantem o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a pés secos. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se a terra seca, e águas foram divididas. O povo vinha saindo do Egito, e ali havia um mar à frente. O povo do Egito, os soldados de Faraó, vinha para poder matar o povo. E o povo desespera, o mar ali na frente não tinha para onde ir. E o povo começa a clamar, Moisés clama lá, e ele fala: para que vocês vão ficar preocupados, gente? Levanta a mão aí, estende a mão aí, que esse mar vai abrir. Esse mar vai abrir. Moisés estende a mão ali, o mar abre. Milagre. Um milagre. Imagina você olhar aqui, aquele paredão de água de um lado, aquele paredão de água do outro. Um milagre. Tem uns cientistas aí malucos, bobo, que pega e fala: não, não teve milagre nenhum nisso, gente. Bobagem, não é milagre nenhum. O que aconteceu é que a maré naquele dia estava baixa. Tem lá, a gente conhece isso aí, já viu lá. Aí a maré lá baixou, o povo passou. Ah, é? Ah, sei, o povo passou. Pé seco. Engraçado, e a maré baixa matou o povo todo do Egito depois? A maré não estava baixa? Para com isso, gente. Milagre. Estava ali consumado à frente daquele povo. Milagre estava ali. Mas e aí? Isso resolve o problema? Não, não resolve.
verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual? Muralhas à direita e à esquerda deles. Imagina você andando naquele quaretão, você fica imaginando aqueles aquários, você vê aquele tubarão grandão assim, ó, que coisa mais fantástica. Imaginou os meninos brincando, dando tchau para os peixinhos lá? Menino é menino, gente. Milagre, mais um milagre. Temos tantos, né? Falamos de 3 milagres, grandes operação de Deus. Antigo Testamento. Mas Deus fazia essas coisas maravilhosas antigamente. Agora não faz mais não? Faço. Vamos caminhar mais um pouco. Atos. Atos 9. 1-5. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra, ouviu uma voz e lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O contexto aqui em Atos comentado, queridos, Jesus já havia sido assunto ao céu, já havia, subido, aliás, já havia sido crucificado, e ali nós temos a condição de um perseguidor, alguém que estava destruindo ali o povo de Deus, alguém mau. Veja que o versículo começa: Saulo respirando ainda ameaças, bufando, alguém com ódio, alguém com uma sede, uma vontade de matar, de pegar os cristãos e destruir. Deus pega e derruba esse gigante. Derruba esse gigante. E aí? Alguém quer ir lá colher esse gigante e discipular ele? Alguém? Alguém quer ir lá encarar esse cara e falar assim: aqui, foi meu Jesus, senhor. Meu Jesus que fez isso com você. Vou te apresentar, vem cá que eu vou te discipular. Não é assim que a história revela? Nós clamamos por milagre todo dia. Nós, servos do Senhor, estamos sempre buscando em Deus misericórdias e milagres na nossa vida. O título da mensagem hoje é: qual a sua atitude frente aos milagres? Nós nunca sabemos a reação nossa frente a algumas coisas que acontecem à nossa frente. O Vitor pediu para não falar dele, eu vou falar do meu pai hoje aqui. Pai, não fala de mim não, pai, fala de mim não, eu vou falar do meu pai hoje. Tem uns negócios que é difícil. Papai viajou, mas o irmão da mamãe, o cunhado dele, meu tio, enviam de São Paulo de carro, 2 carros. Meu tio rodou na pista na frente do meu pai e caiu com o carro no buraco. Acidente, catástrofe. O que aconteceu com meu pai? Desesperou, preocupado, porque tem família ali, gente. Você está vendo aquela coisa acontecer na sua frente? O que meu pai fez também? Meu pai não rodou, não foi direto, buraco adentro. Qual a sua atitude frente ao milagre? Qual a sua atitude?
E foi milagre, irmão. Ninguém machucou, não teve nada não, deu nada, graças a Deus, só material mesmo. Isso aí, dono do ouro da prata, que é papai, resolve. Isso acontece conosco todo dia. E foi um milagre de livramento, queridos. Agora, o que na nossa vida, na minha vida, na sua vida, o que Deus tem operado, milagres, mas não tem sido consumado, porque tem alguém que já tem uma palavra de condenação sobre ele, e que tem produzido engano sobre a igreja. Ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é muito forte. Ô Davi, luta não, senhor, você é doido, você vai morrer, você vai morrer. Quando você vai em Josué, você fala assim, que isso, uma muralha, todo mundo, o mundo inteiro fala das muralhas de Jericó, que é um trem assim, uma engenharia surreal. Isso aqui nem contratou, não vão derrubar isso aqui não, vai levar um mês para derrubar isso aqui com máquina. E eles nem sabiam o que era máquina, né? Vamos contextualizar. No grito, você é doido, você vai ficar gritando aí até amanhã, vai estourar a sua garganta, e não vai acontecer. Mar abrir, gente, paredão de água de um lado e do outro, paredão de água de um lado e do outro. Alguém que te persegue converter, virar alguém igualzinho você, que tem o mesmo objetivo que você, tem o mesmo amor que você em ganhar vidas. Gente, o cara respirava ganância, de vontade de matar, de destruir o povo. Deus foi lá e o abateu. Deus agiu. Deus agiu. Eu coloquei o verso 6 aqui, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. O milagre de Paulo não está em ele se levantar. O milagre de Paulo está em alguém o acolher, em alguém ter coragem de concretizar a bênção na vida de Paulo. Queridos, muitos discípulos por muito tempo não acreditaram em Paulo. Ninguém queria chegar nem perto, não traz ele na minha casa não, que eu não te recebo, mais ou menos por aí. Não vai entrar, esse cara não vai chegar em casa, vai dar crise nele, ele vai querer matar nós, ele vai puxar a faca lá para nós. Não vai, não leva. Eu não quero que essa menina onde é que eu moro, que eu corro risco de vida. Quem de nós quer concluir o milagre na vida dos Paulos de hoje? Quem de nós quer ser alguém, um agente de Deus que conclui milagres? Toda ação de Deus, milagre, vem acompanhada de uma atitude, mas o milagre é dele, a ação é dele. Queridos, nós viemos à igreja, à casa do Senhor, à casa do Pai, porque nós queremos uma palavra, nós queremos renovar as nossas forças, a nossa energia, a nossa fé. Será que os milagres de Deus, que Deus já tem feito na nossa vida, já não podem ser trazidos à nossa mente para produzir em nós coragem, fé e atitude? Atitude. Será que tudo que já aconteceu com a igreja não é suficiente para que nós tenhamos real atitude? Segunda-feira nós estávamos lá no curso, né? Eu, minha mãe,
Zé Maria, fazendo curso lá de psicanálise e aconselhamento bíblico ou nautético. E o professor, pastor Carlos, fez um comentário a respeito da passagem de Paulo, de Romanos 9, 10, se eu não estou enganado, ou 10, 9, onde ele fala assim: com a tua boca confessares. E ele fez ali uma aplicação desse versículo. Por que Paulo falava aquilo? E eu quero contextualizar com isso aqui, porque nós estamos falando de alguém que pegava essas pessoas, alguém que tinha sede de matar os cristãos. E o próprio Paulo, porque a perseguição não acabou porque Paulo se converteu. Não. Mas o próprio Paulo, que sabia o que era pegar uma pessoa e matá-la por fogo vivo, ele fala: olha, não negue a sua fé, não negue a sua fé. Quando você estiver amarrado ali sendo queimado, não negue a sua fé, confessa com a tua boca, vai lá, fala, verbaliza, vai arder, mas não nega a sua fé, pois se com a tua boca você confessar, Deus é fiel e justo para te perdoar e para te salvar. Há uma condição daquele tempo ali, algo muito, que para nós nos dias de hoje é muito diferente. Quem se convertia naquela época, já sabia que ia durar uma semana. Qual a nossa atitude frente ao milagre? Toda ação de Deus, milagre, vem acompanhada de uma atitude, mas o milagre é dele, a ação é dele. Eu queria que você fosse comigo em 1 Coríntios 1, do 26 ao 30. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para enganar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Queridos, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, Deus está falando a respeito muito do tema de 2019 para a nossa igreja. Muito. Ouvi que você pode ler alto para nós aquele cartaz ali na escada? Só a frase lá em cima. Lê alto. Apocalipse 21, 5. De novo Apocalipse. Tempos de novos começos. Queridos, é impressionante como eu tenho ficado impactado. O calendário judeu, ano 5.700 e alguma coisa, fala que esse ano, o ano 5.700 para eles, são anos de começo, são anos de coisas, são informações. E como eu tenho visto, se você olha o governo, não estou falando que está certo, está errado, não estou falando nada disso, mas há uma mudança, tem algo novo acontecendo. Ah, mas isso é no Brasil? Não, Minas tem algo novo acontecendo. Estou falando de política, só para você entender que tem uma transformação acontecendo. E quando você vai em várias áreas, tem muitas coisas acontecendo, em todos os níveis. Não é à toa que existe uma palavra liberada, aquela mensagem que Deus colocou no nosso coração lá em janeiro. A gente tem visto na prática tantas coisas.
Quem aqui já tinha visto a Celina e a Renata no louvor? Ou melhor, quem não tinha visto, né, que não seja o visitante, né? Quantos não tinham visto a Renata e a Celina no louvor? Levanta a mão. Valvique, a Vanessa, Detinha, o Camargo não conhecia, né? A Manu não conhecia, né? Minha sobrinha não conhecia, né? Meu sobrinho não conhecia, nunca tinha visto. Queridos, alguém obrigou vocês a ir para o louvor? Celina, alguém falou assim, vai, você tem que ir para o louvor? Nada disso. Tempos de coisas novas, é tempo de coisas que Deus tem colocado no nosso coração. E aí Deus falou comigo, não vai acontecer coisas novas se as pessoas não entender que o milagre já está liberado. O que falta agora é atitude. Eu quero aprender a tocar teclado. Atitude. Falta agora então ir lá e lançar a mão. Atravessa esse mar. O que eu preciso? Eu preciso de um emprego. Creia, o milagre está aí, vai chegar. Atravessa esse mar. O Senhor quer fazer, o Senhor quer levantar líderes. Eu tenho tanta convicção da mensagem, e eu estou tão em paz com ela. Gabriel hoje chegou para mim e falou assim, pastor Azo, eu queria dar aula na escola bíblica. Estou falando, irmãos, Deus tem despertado pessoas no nosso meio. Eu te pedi, Gabriel, qual foi a minha palavra para você? Falei, Gabriel, é bom, mas deixa eu ver aí, peraí. Gente, Deus quer agir, Deus quer fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. 2019 é um ano de bênção. Você que nos visita, talvez fale assim, mas o que tem a ver comigo? A palavra de Deus foi liberada para todos, a palavra é de Deus. 2019 é um ano de coisas novas, de novos começos. A sua vida com Deus, se ela não está como no primeiro amor, resgate. Se você não tem contemplado os milagres, abra os seus olhos, porque Deus está fazendo, Deus tem feito, e Deus quer fazer infinitamente mais. Eu vou ler de novo 1 Coríntios. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Eu profetizo isso sobre cada um de vocês. Considerem o seu chamado. Considerem o seu chamado. Tem mais professor de escola dominical aqui também, eu sei que tem. Considerem o seu chamado, a vocação de vocês. Tem gente aqui também para louvar, irmãos. Tem mestre nos nossos meios. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Mas eu não sei nada, eu não estou qualificado. Não, sabe? O dia que você estiver qualificado, você está podre. Deus não quer te usar. Deus quer te usar hoje, não é amanhã. Porque hoje você vai depender dele para fazer na sua vida. O dia que você, agora eu sei, não sabe, você vai querer agir por você e não na dependência dele. É um tempo de atitude, querido. Quer concluir o milagre, quer vencer o gigante da sua vida. 2019 é um ano de atitude. Estamos à nossa frente um milagre. Precisamos ter atitude. Pelo contrário, Deus escolheu eu e você. São coisa louca. Que é isso, pastor Alisson? Irmãos, eu tinha um trauma de falar em público, você não tem noção. Até na faculdade em 2017 eu não apresentava, em 2007 eu não apresentava um trabalho na frente da classe. Não apresentava, tinha vergonha de falar. Deus, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Hoje eu perguntei para os meninos, para a Manu e para a Duda, por que vocês não ministram no louvor? Por que vocês não ministram no louvor? Qual o problema? Eu?
ser? Porque a gente só tem, né, o João que ministra, o Gabriel, a Renata e a Celina. Será? Só elas que sabem Bíblia, só eles? Nós não temos palavra de Deus, ganhou na nossa vida para falar? Não tem ninguém perto da nossa casa para nós ganharmos para Cristo? Não tem um amigo, um parente? Minha família já converteu todo mundo lá, vai morrer hoje, está todo mundo salvo. Todo mundo conhece o Senhor Jesus, que tem uma experiência fantástica com Ele. Será que é assim? Aonde Deus quer te usar? Aonde Deus quer te usar? Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie. Em Isaías 42:8, Deus fala que Ele não divide a glória dele com ninguém, e Ele abate o soberbo. Isso não está em Isaías. Quando eu e você sentimos capazes e fazemos na nossa força, porque nós somos, muito capazes, Ele nos abate. Não é assim que Ele quer usar. O que te impede você? Como foi o culto domingo passado para você, jovem? Não foi um mover de Deus? Deus não falou com você, jovem? Mas eu quero experimentar, eu quero ver o milagre. O milagre será que não já aconteceu? Agora eu preciso de atitude, eu preciso de santidade, eu preciso de ter um tempo com Deus, fazer minha leitura bíblica, minha oração. Eu preciso ajustar um pouquinho melhor a minha sintonia com o Espírito Santo para poder ouvi-lo. O que nós precisamos? Deus tem falado. O que fazemos com o chamado? Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, há um chamado para cada um de nós. Eu falei dos jovens em específico, que eu creio que Deus falou muito para eles domingo passado, falou para a igreja. Considerem a vocação de vocês no chamado. E aí eu me pergunto, o que eu fazemos com o nosso chamado? Sabemos, e João também, que nós somos chamados a dar fruto. Lá em João, o Evangelho de João fala, nós somos chamados a dar frutos, e muitos frutos. E aí a gente fala, não, mas sabe por que eu não falo? Porque eu tenho vergonha. Isso foi na escola bíblica hoje que a gente estava conversando. Eu tenho vergonha. Onde que o ser humano descobriu a vergonha? Lá no Éden. Adão, estava escondido, com vergonha, descobriu que estava nu. Vergonha a gente tem do pecado, vergonha de falar do amor do Senhor, não. Vergonha de ser Cristo hoje, não. Vergonha de amar os irmãos, não. Vergonha de servir aos irmãos, não. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do Zé Maria. Ontem nós estamos no culto de homens, cheio de homem lá, povo diferente. Zé Maria abre o culto para nós. Eu vou. É assim, irmãos. Vergonha de ter do pecado. Zé Maria é ótimo, é um cara fantástico. Ele já fez 3 cursos de teologia, não foi, Zé Maria? Não. Disponibilidade, atitude. Queremos experimentar mais de Deus, precisamos de atitude. Vergonha o ser humano conheceu no Éden. O que te impede você de ser um atalaia do Senhor? O que impede você de ser usado pelo Senhor? Como eu estava falando, queridos, Deus colocou no meu coração, se nós não despertarmos para a verdadeira atitude,
eu vou ver muita gente crescer, mas eu não vou crescer. Deus tem uma palavra para nós crescermos, para nós, não é para um, não é para outro. Deus não faz acepção de pessoas. A gente pode ver muitas coisas acontecendo no nosso meio, na nossa cidade, no nosso país. Deus quer fazer infinitamente mais, acima de tudo que eu penso, acima de tudo aquilo que eu creio. Importa que eu, quando me aproximo do Senhor, creia que Ele é galardoador. Mas eu não creio, eu não consigo ver esses milagres. Está na Bíblia, eu não acredito nesse trem não, então. Porque eu acredito até na capa. Que a Bíblia fala que ela é sagrada, então eu acredito até na capa. Fala que a Bíblia é sagrada, está escrito na capa da sua Bíblia, então eu acredito até na capa. O que Deus quer fazer na sua vida? O que Ele já tem feito, mas tem te faltado atitude? Há algo para acontecer na sua vida que você está com vergonha de fazer, que você está se limitando. O diabo está te enganando. Por isso que nós começamos com a mensagem de Apocalipse. Está te dizendo que você não é capaz, e graças a Deus que você não é mesmo, porque Deus não usa os capacitados. O que falta para você ser usado por Deus? O que falta para você viver para Deus? O mundo é muito atraente, as coisas do mundo é boa demais. Que mundo nós estamos falando? Nós vivemos nesse mundo. Nós desfrutamos de todas as coisas que o nosso Deus nos permite viver, e são muitas. Quando Deus colocou o homem no Éden, Ele limitou uma coisa, e essa verdade é a mesma hoje. Todas as coisas me é lícitas, mas nem tudo me convém. A condição de sabermos viver na presença do Senhor, ela é individual. O Deus que chama nos capacita. O Deus que chama você a fazer algo, é Ele que te capacita, é Ele que vai te usar, é Ele que vai fazer na sua vida. Quer experimentar um milagre na sua casa? Quer experimentar um milagre na sua casa? A sua atitude vai em direção a esse milagre. A sua atitude vai em direção a esse milagre. Se for a sua dúvida, o seu medo ir em direção a esse milagre, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não trago para o meu gigante, valorizando o meu gigante. Quando Davi chega para Golias e fala assim: ô incircunciso, ô pecador, vou te apresentar o tamanho do meu Deus hoje. Você já se apresentou ao seu milagre, o tamanho do seu Deus? Ou você está levando os seus medos, seus receios, você continua vivendo as suas limitações, sendo que Deus quer usar você nas suas limitações? Deus quer usar você hoje, não é amanhã não. Quando eu estiver assim, sabe, no outro estágio, eu vou ser útil para Deus. Será que Jesus não já voltou e levou a igreja? Será que vai dar tempo? Mas esse diabo, ele é muito poderoso. Ele me impede de realizar as minhas coisas pastorais. Você não entendeu ainda? Ele cercou lá tudo.
limitou tudo, está tudo fechado, está tudo trancado. Você está falando isso é até bonito, pastor, mas esse diabo é poderoso demais. 2 Tessalonicenses 2,8. Então, não estou nem lendo Apocalipse. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Sopro de sua boca. Do mesmo jeito que fez com Davi, gente, uma pedrinha. O mar era gigante, abriu, rendeu ao poder de Deus. O que tem impedido você de ter uma vida com o Senhor? De experimentar o melhor do Senhor? De trazer para o seu problema o milagre? De realizar o milagre no seu problema, na sua luta? O inimigo cercou, mas o Senhor adessa a sua mão e te prepara para a batalha. É Ele que peleja por nós. Nós vamos tocar a trombeta, nós só vamos gritar, gente, o agir dele, mas eu vou ter atitude. Eu vou ter atitude. Feche seus olhos. Com o sopro, o Senhor derruba nosso inimigo. Com uma atitude, o seu milagre é trazido à existência, é realizado. Feche seus olhos, fala com Deus, querido. Eu creio que essa mensagem fala ao nosso coração. Eu não creio que Deus quer fazer só a vida ministerial sua. Falamos aqui de professor, de escola bíblica, falamos de ser servo no altar do Senhor, adorar ao Senhor, mas você pode ser um evangelista, você pode ser mestre na palavra, você pode ser um ganhador de almas lá fora, você pode ser um pregador dentro do ônibus, você pode ser um pregador em praça pública. O que importa, querido, é que nós sejamos atalaia do Senhor, que o abrir da nossa boca produza transformação de vida, que eu creia nesse Deus de milagre, nesse Deus que age e faz infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Qual é a nossa atitude frente aos milagres que Deus já tem feito? Deus tem te dado roupa, Deus tem guardado você, Deus tem nos alimentado, Deus tem nos vestido, Deus tem nos amado. O que nos falta?
nessa sala aqui. Segurar esse coração, Jesus. Aleluia. Santos.